temos um limiar de felicidade. Até os infelizes têm isso. Que coisa, né? Todo mundo tem um limiar de felicidade. Quem pratica jiu-jitsu se sente feliz lutando, né? Sente contente por lutar, por praticar um esporte. Quem tem aquele emprego que gosta, que estudou, que batalhou, sente-se feliz ao trabalhar. Cada um tem um limite de felicidade. E eu achei um negócio engraçado, que é assim, o limiar da felicidade, que é assim, ó. Intensidade, quantidade de picos de alegria, média de estado de espírito no intervalo de euforia. O que é isso? Estava conversando com o diácono de ontem, nós tivemos uma comunhão muito grande. Muito assim, estamos conversando aqui, e eu aproveito esse tempo, sabe, para estudar as pessoas, sabe, sabedoria, conhecimento, aprender. Eu estava conversando com o Gil aqui ontem, e o diácono Gil me falou uma coisa que muito interessante. Ele falou para mim que ele pega os momentos pequenos e transforma em grandes momentos de felicidade. Às vezes nós queremos uma grande coisa para ser feliz. E nós não observamos que nós temos que aprender a ser feliz nas pequenas vitórias. O Everton estava compartilhando que ele estava indo para a padaria, e um carro veio e ele ficou sem palavras. Depois vinha um ônibus e ele outra vez ficou sem palavras. Mas o momento que ele não conseguiu falar, mais para frente ele conseguiu definir que ali havia um laço de diálogo na vida dele, mas que o Senhor lhe trouxe. Foi um momento rápido, mas foi um momento que ele conseguiu vivenciar uma bênção para estar aqui testemunhando. Então você não precisa de um grande, você não precisa ganhar 10 mil reais por semana, você não precisa ganhar uma viagem para Israel, você não precisa de muita coisa. Aprenda a viver os pequenos momentos de felicidade. Porque a sua felicidade ela vai ser testada no dia a dia. Sabe por quê? Porque o dia a dia ele traz o cansaço, ele traz a repetição. O dia a dia ele traz a monotonia. E às vezes nós pensamos, nós vemos, passamos ali por Virações, né, Morumbi, Grande Viana, nós vemos aquelas casas bonitas, nós vemos os carros, nós vemos as pessoas com segurança, com carro importado, nós vemos as crianças indo em escola particular, nós vemos um monte de coisa e nós associamos isso com felicidade. Sua felicidade é Cristo. O maior exemplo de felicidade que nós temos é Jesus de Nazaré. Um exemplo de felicidade, Jesus de Nazaré. E olha que a vida de Jesus, ele sendo Deus encarnado, não sei se você já parou para pensar nisso. Ele era Deus. Ele podia dizer, muralha, some. A muralha era Deus, ele podia fazer o que ele quisesse. O exemplo disso é quando ele chega na frente de Pilatos, né? E Pilatos começa a conversar com ele e ele fala assim, rapaz, se eu quiser, eu dou ordem aos anjos, os anjos vêm e acabam com tudo. Mas Jesus, ele sofreu. E mesmo no momento de dor, lá no Getsemane, você vê que ele mostra felicidade, ele mostra um estado de felicidade. Na compaixão, de quando
Pedro corta a orelha do soldado, ele com amor, ele vai lá e põe a orelha. Lá e cura. Jesus é o nosso maior exemplo de felicidade. Às vezes você pensa que essas pessoas são felizes, e eu trabalhei muito tempo com enfermagem particular, cuidando dessas pessoas ricas. Quando eu falo de pessoas ricas, são pessoas que apostam na Mega-Sena por semana 15 mil reais. Pessoas que têm só um cavalo um seguro de vida de 1 milhão. Pessoas que pagam 30 prestações de 600 reais, de 1.200 reais, de 300, 5 mil, 10 mil, 15 20 mil, no boi. E você acha que as pessoas são felizes? Então, essa pessoa em especial é uma pessoa que vive num quarto preso, com charuto. E outras pessoas. Isso não é felicidade. Felicidade é um estado de espírito. E quem está em Cristo, qual que é o estado de espírito dele? O próprio Jesus é o Espírito Santo nele. Então, por mais que as coisas pareçam difíceis, essa pessoa ela vai saber que ela tem um lugar. Você quer ver um exemplo de que Jesus ele vivia os momentos de felicidade? E às vezes, quando nós falamos de momentos de felicidade, nós nos remetemos a viver rindo a vida inteira. Não é isso. Jesus, na passagem de Lázaro, a pessoa chega e comunica para Jesus 4 dias antes que Lázaro está doente. E Lázaro era um grande amigo de Jesus. E Jesus faz o que tem que fazer, e ele fica por ali, e depois ele vai ver Lázaro. Só que quando ele vai ver Lázaro, quando ele chega lá, qual é a notícia que ele tem? Que Lázaro está morto. Mas Jesus, ele vivia cada momento. Jesus, ele sabia ou não sabia que Lázaro seria ressuscitado? Amém ou não amém? Ele sabia. Mas por que ele chorou? Porque Jesus é um exemplo para a nossa vida em tudo. Jesus chorou como tinha que chorar. A pessoa que ele chega lá, todo mundo sabendo que Lázaro está morto, ele chega zombando de todo mundo, rindo, porque ele sabia que Lázaro ia ter resultado. Não. Jesus ele chorou naquele momento, porque aquele momento era um momento de chorar. Ele chorou. E a Bíblia faz uma pausa para dizer que Jesus chorou. Se não fosse importante, não estaria na Bíblia. Mas a Bíblia fala que Jesus chorou. Ele viveu aquele momento. E depois Lázaro ressuscitou. Aí veio a alegria. Nós temos que saber que não importa o que o mundo tenha reservado para nós. Não importa as ciladas que o diabo tenha reservado. Nós servimos a um Deus que é vencedor. É um Deus vencedor. E às vezes nós servimos a esse Deus vencedor, mas nós somos pessoas infelizes. E você sabe uma coisa que traz infelicidade? Uma coisa que traz infelicidade, que causa infelicidade no ser humano, são as responsabilidades. Eu já tive esse sentimento de não ser um bom pai, achar que não era um bom pai, achar que não estava sendo um esforço suficientemente bom, achar que eu poderia ser melhor no emprego, achar que sempre eu poderia ter feito alguma coisa mais, até mesmo na igreja. E aí você naquela ânsia de ter responsabilidade, você começa a fazer um monte de coisa que, no momento que parece fazer felicidade, depois não se torna uma pessoa infeliz. Tem um pastor amigo meu que diz assim, ó,